importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo, quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. 31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho, em flor. 32. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 10. 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração no coração de seus oficiais, para que eu faça estes 1000 sinais no meio deles. 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 4. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. 5. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá, eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. 6. Lixarão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. 7. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso, não sabes ainda que o Egito está arruinado? 8. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. 11. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre
sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. 15. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores e deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. 16. Então, se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. 19. Então, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 21. Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. 25. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás. 29. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Êxodo 11, 1. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. 2. Fala, agora, aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher, à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. 4. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. 7. Porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. 8. Então, todos estes teus oficiais disserão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E, depois disto, sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. 9. Então, disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. 10. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 2. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês,
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimareis. 11. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 12. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. 16. Ao primeiro dia, haverá para vós outro santa assembleia, também, ao 7º dia, tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque, nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. 19. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre Filhinho, em já vossas começa, casas, Mori. para vos ferir. 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. 25. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor,
egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. 34. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos, sobre os ombros. 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 41. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque, nela, os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. 44. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. 47. Toda a congregação de Israel fará. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. 49. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 51. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Êxodo 13, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. 3. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. 4. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 6. 7 dias comerás pães asmos, e, ao 7º dia, haverá solenidade ao Senhor. 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. 10. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti a teus pais, quando te houver dado. 12. Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. 13. Porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se o não resgatares, será desnudado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. 15. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico
o Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. 16. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente, Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna